Olá, pessoal, boa noite. Só estamos fazendo aqui um esquenta para a nossa conversa de hoje, que vai ser muito bacana, muito bacana. Olá, Juliano, bem-vindo. Lucas, que bom. Nós estamos aguardando a professora Andréia, ver se dá tudo certo a entrada. Oi, Julião, oi, bem-vindos, bem-vindos. Nós estamos esperando os nossos convidados, a professora Andréia D'Angelo e também o nosso enólogo Edgar Luiz Giordani. Num ano muito, este ano de 2024, oiê, professora Andréia chegou. Ah, que legal. Já vou convidar aqui a professora Andréia, a professor Eugênio. Oi, Pedro. Entrar ao vivo. Alô, professora. Pueblo Plampeiro, que bacana vê-los aqui. Ai, que legal. Pessoal das feiras de vinho, lá do sul do Rio Grande do Sul. Professora Andréia, eu aceitei a sua participação aqui na live. Também enviei, professora Andréia, uma solicitação a você. Oiê! Oi! Deu certo. Olá! Olá! Boa noite, Marilei. Boa noite! Olá, professora. Olha aqui o seu pupilo! Boa noite, Edgar. Boa Tudo bem? noite, tudo bem? Como é que Que você está, bom. querida? É? Tudo ótimo. O dia foi Tudo ótimo. intenso, Eugênio? O dia sempre é bom, né? Sempre é bom? Trabalhando sempre é bom. É Isso. verdade. Legal. Tá E viajando vocês? muito? Não, essa semana tô por aqui. Essa Ah, semana não tive nossa, viagem. até agora eu retornei, não faz muito lá do Vinhedo, porque a gente está aproveitando uns minutos, agora nem mais é hora, é nem dia, porque chove muito. Essa noite choveu muito, então hoje foi um dia de manhã também problemático e de tarde a gente conseguiu, né, trabalhar um Uhum. pouco nos vinhedos, até agora às 6 horas. E Aí já tem que estamos aqui. aproveitar, né? Sim, Secou um pouco à tarde, aí você consegue trabalhar, é isso? isso, mas os trabalhos estão muito atrasados e Sim. todos eles têm que ter uma atenção, uma maneira diferente de olhar. Não dá para ser às pressas, você tem que fazer com muito cuidado, cada detalhe, né? Então, está muito atrasado. Este ano está difícil, está muito E, vo- difícil. Muita chuva, né? e você sente que esse ano tá mais assim, esse cuidado todo é maior ainda esse ano, é isso? Esse está sendo um ano para mim muito especial, aonde estou fazendo profundas reflexões. Estou sentindo
o pessoal entrando aí Entrando, já sim. bem. Pessoal do Pueblo Plampeiro também. Que legal, sejam bem-vindos. Estou sentindo que é um ano de muita reflexão. Até a gente vai hoje conversar, porque estamos comemorando 100 anos da biodinâmica. Eu estava pensando hoje, estou sentindo que há 100 anos atrás, a qual você vai colocar com mais autoridade todo o porquê. Que isso? O porquê convidar o Steiner, né, que é essa figura, né, importante para a biodinâmica, né? Por que convidaram para a Calma, Semana eu da vou fazer Agricultura? as Mas depois. perguntas. E depois a Marielle faz tudo certinho. Então, eu estava pensando hoje também, hoje nós estamos enfrentando os mesmos ou maiores desafios com Em essas 4 minutos a gente começa. Os desafios para uma nova era, um novo olhar, né, da biodinâmica como um todo. Não estou falando só da biodinâmica da viticultura, na vinificação, não estou falando só nisso, estou falando da agricultura geral no mundo, que agora precisa a gente ir conversando, por isso que a gente se esforça tanto, né, para tentar fazer com que as pessoas busquem esse interesse por essa maneira bonita e assim emocionante que é a biodinâmica de ver a natureza diferente, porque da maneira como está indo em todos os setores, não estamos indo no caminho contrário, estamos indo no caminho contrário. Nós lidamos, a professora Andréia lida com agricultura biodinâmica e nós com vitivinicultura biodinâmica. Só para a gente ficar no horário, professora Andréia, tá? Sim. Falta 3 minutos. 2 minutos. Isso. 2 minutos. Tá ótimo. Então, o pessoal vai chegando enquanto isso. Sim, enquanto o pessoal vai chegando. E como é importante, né? A gente lida em si também com a agricultura biodinâmica, mas com a vitivinicultura, e é um universo novo, né? Que você tem que desvendar. Sim. E não é só fazer, né? É claro que você fazer, produzir e elaborar vinhos parece até tudo muito romântico e poético, mas é uma filosofia de vida, né? Também. E exige muito esforço físico. Sim. O Edgar estava falando desse ano, mas eu acho que o ano passado foi mais desafiador do que está sendo esse ano. Bom, esse ano nem começou ainda, né? Para a vitivinicultura, porque estamos no inverno, os vinhedos estão adormecidos, mas eles já com o trabalho intenso, e o nosso pedido é que as mudanças climáticas não venham novamente. Tipo, chuva de granizo, que foi terrível o ano passado, né? Sim. A chuva de granizo, ela tem um aporte sobre os vinhedos muito pior que frio e seca, né? Machuca. Ela machuca, né? O vegetal, né? Ela causa um trauma muito forte. Muito forte. E nós sentimos isso o ano passado, e foi terrível, assim, terrível. Depois ele se desdobra, né? Vai se desdobrando. Também houve muita mudança climática, onde tivemos muita chuva no período da floração, além do problema das pedras, tivemos a baixa temperatura, muito aborto de flor, e depois o excesso de umidade, a gente teve muitos patógenos que vieram. E o ano passado vocês tiveram seca também aí, não tiveram? O ano passado? Retrasado. Então já vem
um ciclo aí de dificuldades, né? No fundo, é 5 anos, mais ou menos, contando com a pandemia, é em torno de 5 anos já. Que a gente vem tentando sempre com esperança. Sim. Vamos lá. Bom, pessoal, Isso então, mesmo. é 19h30, para a gente não sair do horário. Nós temos o prazer de estar com vocês, a Vinum Terra, a Lucanda de Luca, Marilei, Edgar, o Lucas, estarmos com vocês nessas conversas sobre agricultura biodinâmica. E com um prazer enorme hoje de ter a professora Andréa D'Angelo, que é professora de agricultura biodinâmica, é consultora de agricultura biodinâmica Deméter Internacional, também depois tu pode falar, Andréa, da Agroflora, né, no Instagram, e trouxe também como convidado o seu pupilo, Edgar, que fez a sua formação em especialização em agricultura biodinâmica e foi aluno da professora Andréa e dessa fala com muito carinho. Quando a gente fala das palestras, ele diz: a professora Andréa explicou isso direitinho. Então, Andréa, eu deixo a palavra a você, para depois o Edgar, e depois vamos no nosso assunto. Palavra com você, Obrigada. Andréa. Obrigada, Marilei, obrigada, Edgar, pelo convite. Com muita alegria que eu estou aqui com vocês nessa noite e super feliz de ter sido chamada para a gente falar sobre agricultura biodinâmica ainda nesse mês de junho, que quando a gente comemora justamente nesse mês 100 anos do curso para os agricultores, que foi dado na Polônia e que deu origem a todo esse movimento mundial da agricultura biodinâmica, que a gente vai falar um pouco hoje. Então, super obrigada e obrigada pelas palavras carinhosas de sempre. O Edgar também foi um ótimo aluno e participante do curso fundamental lá no Instituto Elo, e muito obrigada. Estamos aqui juntos. Edgar, você quer falar alguma coisa também? Sim, a professora Andréa tem que colocar muito a todos os que estão ouvindo nesse momento, participando, né, dessa live, que me ajudou muito na minha formação, no meu polimento, na minha descoberta, né, do meu caminhar, do meu viver. Eu sou muito grato tanto para a professora Andréa, nos ensinamentos, como os demais professores do Instituto Elo, lá em Botucatu, e que isso me abriu um olhar muito profundo de ver o meu eu interior, a minha vida e o todo que me rodeia. Isso é muito importante, né, ver toda essa imensidão de todo você estar junto com um organismo, né, fazendo parte de tudo isso, de toda essa energia, de toda essa sinergia, de todo esse envolver, né, do cosmos e da natureza em si. Eu sou muito grato, muito, porque isso hoje eu não saberia fazer outra vida, ter outra vida, a não ser cuidar da terra, né, com tanto zelo, com tanto carinho, com um olhar muito amável, né, porque ela é mãe e eu não conseguiria fazer nada contra ela, porque ela me ama. Perfeito. Então, pessoal, para a gente começar essa nossa conversa, nós estávamos comentando antes, nós estamos num ano muito singular, aonde celebramos os 100 anos da agricultura biodinâmica no mundo e os 50 anos da agricultura biodinâmica no Brasil. Isso é muito significativo. Depois nós vamos falar do vinho. Mas eu gostaria que a professora Andréa
desse um esclarecimento por que esses 100 anos da biodinâmica, por que Rudolf Steiner foi fazer as palestras de Cobervitz, por que aconteceram essas palestras, como isso derivou o que hoje nós praticamos, que é a agricultura orgânica e biodinâmica, e nós transferimos isso, a Vinum Terra, para a vitivinicultura orgânica e biodinâmica. Professora Andréia. Então, na verdade, é muito interessante pensar há 100 anos atrás, né? E que contexto, a gente pode dizer que contexto geral a gente passava como humanidade, né, e como planeta Terra. E a gente se depara com uma situação histórica de um pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial, que, querendo ou não, também está vinculado a esse movimento ou ao nascimento dessa proposta de renovação da agricultura. E no sentido de que, após a Primeira Guerra Mundial, os agricultores naquela região da Europa, naquela situação, eles já percebiam que a agricultura estava sendo encaminhada, as práticas agrícolas que estavam sendo desenvolvidas estavam baseadas justamente nesse, vamos dizer, nessa fonte de guerra. Então, não sei se muitos de vocês sabem, mas a mesma indústria química que gerou, que fabricou o material armamentício da Primeira Guerra, essa indústria química depois se voltou para a agricultura. Então, a mesma indústria química começou naquela situação a produzir os conhecidos, até hoje utilizados, fertilizantes sintéticos. Então, os fertilizantes sintéticos, eles têm a sua base nessa origem da mesma indústria química da guerra. E com isso, a gente não pode esperar outra coisa a não ser o mesmo princípio da guerra, que não é a vida, é justamente contrário a tudo o que pressupõe vida. Então, o primeiro, a gente pode dizer que o primeiro fenômeno que os agricultores estavam já com pouco uso desses fertilizantes nitrogenados, principalmente, né, eles já estavam percebendo uma degeneração do solo. Já Imagina estavam isso nos anos 20, né, do século passado, do século 20. Falamos de 1924, essa década de 20. Esses agricultores já buscavam esse caminho e já questionavam uma solução para Rudolf Steiner já em 1919, 1920. E ele levou, então, alguns anos até conseguir realmente assumir isso, porque naquele momento Rudolf Steiner ele estava trazendo outras frentes para o conhecimento do ser humano, como a própria pedagogia Waldorf, ou já estava também no movimento da medicina, enfim, aí tinha outras áreas do conhecimento e atuação humanas. Então, a agricultura foi realmente no seu último ano de vida, ele veio a falecer em 1925, e já em setembro de 24, ele não apareceu mais em público, né, no final de setembro de 1924. Então, os fundamentos científico e espirituais para a prosperidade da agricultura, chamado esse curso agrícola para agricultores, ele foi dado, então, em junho de 1924, a pedido, quase um pedido assim, emergencial, para abrir um campo de recuperação, de regeneração, para ampliação da agricultura, né, com base na ciência antroposófica. Então, algumas perguntas foram chaves para o desenvolvimento desse curso, e entre elas foi essa
como é possível, né, a gente olhar para o solo e trabalhar com a vitalidade do solo, né, como é possível não degenerar o solo. Por exemplo, essa foi uma questão. Outra questão foi, já estava acontecendo, imagine, né, 100 anos atrás, já estavam acontecendo maus tratos aos animais. Então, veio também essa pergunta: como tratar de fato o animal, preservando esse bem-estar animal, preservando os bons tratos, cultivando isso com relação aos animais. Sem dúvida também com relação aos vegetais, como é possível alimentar, nutrir as plantas de modo que elas sejam plantas saudáveis e, além disso, e mais do que isso, que o alimento produzido tenha forças nutricionais capazes de nutrir verdadeiramente quem vai consumir, quem vai comer esse alimento, que seria o ser humano em primeira instância, mas também o animal. E, bom, dentre várias outras perguntas, essas, só assim para mencionar, vamos dizer, a dimensão e a profundidade já de 100 anos atrás e como, de fato, ainda são perguntas muito contemporâneas, né? Estamos ainda nesse caminho, nessa busca para todas essas práticas, de fato, vinculadas à agricultura e à criação do animal. Então, esse curso foi dado na época de Pentecostes, isso foi a partir de 7 de junho de 1924, e foi num lugar onde havia, de fato, uma agricultura primorosa, vamos dizer assim. Era uma agricultura praticada exemplarmente, né, nesse contexto da região de Breslau, na Polônia, hoje em dia na Polônia, e era uma área rural de grande escala também naquela época, e ali foi o curso para agricultores com pessoas de diferentes países dessa região, ou da Europa, né, vamos dizer assim, da Europa central, a gente pode dizer. E ali foi, então, esse curso agrícola 100 anos atrás, com essa proposta, né? Sim. Que foram compostas pelas 7, né? 7... 8 palestras. 8 palestras. 8 palestras. Exatamente. Uhum. Né? E disso eu gostaria que você ilustrasse, professora Andréia, e o resultado dessas 8 palestras, já que, veja, no ano seguinte o Rudolf Steiner falece, né? Mas veja que hoje, 100 anos depois, essa agricultura biodinâmica continua latente. Não é? Sim, sim. Na verdade, assim, quando a gente fala o resultado somos nós, né? O resultado é o que também nós fazemos, e nós e muitos outros agricultores, profissionais da área também, né, das mais diversas possibilidades que nós estamos trabalhando, né, e desenvolvendo. Então, essas 8 palestras, elas têm vamos dizer, um arco que a gente pode percorrer um pouco, né, explicando um pouco cada uma, não sei se é o momento agora, mas elas fazem um arco, elas têm uma coerência entre si, do Pode início falar ao fim. rapidamente, assim, cada uma. Então, a primeira delas, ele traz um aspecto bem geral de por onde ele ia caminhar nos próximos dias, né? Então, ele começa trazendo já imagens que ele até fala assim, eu preciso ir buscar isso no contexto mais amplo
da nossa dimensão. E ele já traz a imagem da influência celeste, planetária e das constelações, que também atuam com uma importância enorme nos fenômenos da Terra, vinculados à agricultura, mas também ao próprio ser humano. Antes disso, ele usa muitas palavras no sentimento de gratidão por poder estar realizando esse ciclo de palestras. Então, para ele, de fato, foi algo de extrema importância, e para os presentes também, os agricultores ali presentes, foi algo de extrema importância nesse contexto de mundo, deixando, vamos dizer assim, agora em minhas palavras, deixando uma semente esperançosa para a prosperidade da agricultura, para para o futuro da própria agricultura, né? E é o que estamos hoje ainda nesse caminho, né? Muito bem, então essa foi a primeira palestra. A segunda palestra, 3 dias depois, ele traz o conceito assim fundamental e inovador, que foi o conceito, a ideia que a gente continua assim explorando, trabalhando, meditando sobre, que é a individualidade agrícola. Então, uma propriedade rural, ela é uma entidade viva, com caráter físico, mas também com caráter espiritual. Existe um significado pela existência dessa área rural, o qual ele chama a atenção como uma individualidade agrícola que vamos dizer assim, que preenchida por seu sistema todo vivo, esse organismo agrícola. Então, aí ele traz, né, Edgar, vamos dizer, uma imagem riquíssima para a gente trabalhar, e o nosso trabalho parte de algo que é essencial, do qual posteriormente a agricultura orgânica, que surgiu posteriormente, ou agricultura natural, até hoje bem mais recente, a agricultura sintrópica, ou mesmo a permacultura, enfim, todas as agriculturas irmãs da biodinâmica, vou dizer assim, companheiras da agricultura biodinâmica, regenerativa, que é esse ponto de partida, o solo, essa terra como um órgão dessa individualidade agrícola, que é um órgão vivo, e necessita e carece de todo o cuidado a partir da vitalização dessa terra. Bom, e essa é a primeira a gente pode dizer que é a primeira resposta que Rudolf Steiner dá quando a gente pensa nas perguntas que foram feitas a ele com respeito ao uso ou à degeneração do solo, né? A degradação do solo, e no sentido também do uso já ocorrente, do uso de fertilizantes sintéticos. Então, quando a gente usa fertilizantes sintéticos, ainda hoje, sendo utilizados mais e mais, né, nesse nosso grande Brasil, também um grande consumidor de fertilizantes, né, e de outros produtos da agricultura com veneno, esse solo vivo carece desse cuidado, né? Então, ele traz alternativas para a gente olhar para esse solo, onde a planta vai crescer e o animal vai comer dessa planta, e essa planta vai também servir de alimento. Então, vamos dizer assim, essa segunda palestra trata bastante desse olhar para esse solo vivo e das influências planetárias que já ocorrem ali, bem como para a formação da semente. Então, como se dá a formação da semente do vegetal? E essa é uma grandíssima e belíssima imagem a qual Rudolf Steiner traz também com um embasamento, vamos dizer assim, um embasamento não só material, né, a partir da polinização do vegetal, mas também com uma origem, a gente pode dizer, cósmica primordial.
Então, a semente surge da combinação desses dois, vamos dizer assim, dessas duas esferas. Essa esfera terrestre, né, e que a polinização é um fenômeno, e essa esfera cósmica celeste que traz a imagem primordial para dentro do vegetal e forma então essa potência, esse germe para o novo ser. Bom, e também aí ele já introduz a presença necessária do animal nas paisagens, trazendo justamente esse circuito, vamos dizer assim, da fertilidade do solo. Então, o animal, pela sua presença na paisagem, ao comer o pasto, vamos dizer, o capim ou a grama, o vegetal, ele, como resultado, ele presenteia a terra com esse ouro do agricultor, que é o esterco. Então, ele já menciona aí esse processo e vincula a fertilidade da terra ali. Bom, tudo isso é na segunda palestra, né? Então, depois ele vai abordar e aprofundar um pouco mais tudo isso mais lá na frente. Na terceira palestra, eu costumo dizer que vamos dizer assim, a química e a química espiritual, né? A química com um olhar também sutil para os elementos químicos, por exemplo, os elementos que formam a proteína. Então, que origem qual é a origem desses elementos? E só para mencionar rapidamente, a gente pode compreender que, por exemplo, faz muita diferença se eu tenho um elemento, por exemplo, o nitrogênio, que é essencial o trabalho do nitrogênio na agricultura, em todas as culturas. O nitrogênio, ele tem, por exemplo, a fonte que é captado através de alto custo energético, temperatura e pressão, e pelas indústrias, e se forma ou se fabrica a ureia, por exemplo, né? Nitrogênio puro ali, sintética, exatamente. Então, essa é uma origem, né? Outra origem é o nitrogênio que as bactérias nas leguminosas e em outras plantas está dentro das raízes, fazem uma simbiose com o sistema radicular das plantas e dali essas bactérias absorvem o nitrogênio do ar também. O nitrogênio está presente em mais de 70% do nosso ar atmosférico, e essas bactérias, elas assimilam esse nitrogênio e torna disponível no solo para outras plantas. Então, é uma generosidade tremenda. Vejam, ambos são provindos desse nitrogênio atmosférico, porém, são transformados de forma diferente. Uma está num processo vivo das raízes, da simbiose, e outro está num processo totalmente morto, industrializado. Sem falar no esterco, nas fontes de esterco e etc., que também promovem, né, e disponibilizam nitrogênio. Bom, então só para mencionar, e assim ele trata outros elementos que formam a proteína, e por isso é esse contexto que eu digo, não é a química que está na tabela periódica, somente é muito mais. Então, bom, essa é a terceira palestra. A quarta e a quinta palestra, ele já entra no contexto de que hoje a gente pode dizer que é uma adubação também no âmbito sutil, né, que é a presença dos preparados biodinâmicos, que são específicos da agricultura biodinâmica, das práticas agrícolas. Existem aí, então, alguns preparados. Na palestra 4 ele traz 2 preparados, e na palestra 5 ele traz mais 6 preparados. Então, a gente tem aí uma combinação nessas duas palestras, esse olhar para o que pode ser uma adubação que preza os processos contínuos e vitais, os processos que se expressam na matéria, mas também têm uma origem sutil no âmbito, vamos dizer, alquímico da natureza, né?
E aí ele descreve como, ele ensina como fazer, ele descreve como fazer cada um dos preparados. E, bom, e na palestra, então, seguinte, na sexta palestra, ele já traz esses processos que eu posso dizer assim, de individualização nos procedimentos, né, da própria agricultura. E, por exemplo, ele vai tratar questões que foram perguntadas de forma bem pontualmente, por exemplo, como lidar com a praga específica de uma lavoura ou com plantas espontâneas, enfim. E aí ele trata, assim, medidas específicas que a gente também pode dizer que devem ser feitas com bastante cautela, porque o que ele propõe justamente são formas da gente lidar com o desequilíbrio, né? O desequilíbrio que o processo da agricultura já naquela época vinha proporcionando na natureza. Então, toda agricultura já é por si só já causa por si só um desequilíbrio no ambiente natural, né? Tanto que a gente está lidando com natureza natural e cultura, a agricultura. Então, a partir do momento que a gente faz agricultura, a gente já está provocando situações que podem desequilibrar aquele processo natural. Agora, como lidar com isso é a proposta, justamente, né? A gente pode nem ligar para essa desarmonia que a gente está causando, ou a gente pode, como ele traz, buscar esse processo mais harmônico e menos predatório possível. Essa é a proposta que a gente trabalha na biodinâmica. Bom, e aí, essa foi a sexta palestra, e a sétima palestra é muito bonito, porque ele traz, eu vou dizer assim, princípios incríveis que a gente reconhece como os princípios de toda vamos dizer assim, a interação com a floresta. O que hoje a gente chama de agrofloresta, inclusive, né? Então, ele traz como importância essa interação de todas eu vou dizer assim, de todos os órgãos desse organismo agrícola, né? Esse órgão que é a fruticultura, esse órgão que é a produção de cereais, esse órgão que são os animais, esse órgão que é a horticultura e assim por diante, né? E essa composição geral que é necessária, que é a floresta nativa, natural. Então, ele traz isso de uma forma assim, vinculando essas íntimas relações existentes de todos os reinos, entre todos os reinos, e nessa complexidade desse planeta e dos biomas tão distintos que existem, né, dos ecossistemas. E isso ele traz na sétima palestra, e ele finaliza, então, todo esse curso para os agricultores com a oitava palestra, já trazendo o contexto, vamos dizer, do qual também foi baseado em perguntas, que é o contexto que toca a nutrição. E aí, tendo em vista a nutrição animal e também a nutrição, a gente pode fazer um paralelo com a nutrição humana, do ser humano. Então, aí ele traz, vamos dizer, elementos que a gente pode considerar quando a gente quer fazer uma nutrição dinâmica, a base de alimentos biodinâmicos. Enfim, e esse foi todo o ciclo que ele pôde oferecer. E claro que daria, e isso aconteceu durante esses 100 anos, ao qual estamos hoje, esse ano, né, completando, a gente pode ver inúmeras experiências, experimentos e um grande desenvolvimento de vários temas relacionados e ainda muito a ser feito, né? Mas muito já feito. Então, acho que para mim fica essa gratidão a tudo que já foi feito e essa convicção de que temos muito a fazer ainda para levar essa proposta regenerativa, harmônica, do trabalho do ser humano com o ambiente, né, com os ambientes e a natureza. A harmonia. Então
Exatamente. Em processos harmônicos mesmo, e busca desse equilíbrio, né? Bom, falei bastante agora, não sei se me deixarem eu fico falando aqui. Não, é legal, porque Obrigada. Eu acho que você poderia colocar isso que a professora Andréa colocou do geral. Como você, no século XXI, se sente aplicando os preparados biodinâmicos na tua vitivinicultura? ok. Toda essa parte dos preparados biodinâmicos, e que a Andrea pode também melhorar a explanação, então eles dão uma vivificação muito grandiosa do solo, né? E essa vivificação, essa mineralização, esse equilíbrio nutricional das videiras faz com que essa sanidade responda muito fortemente ao ser vegetal, a qual me dá um produto diferenciado, com mais estrutura. Lógico que a gente também trabalha toda essa parte cósmica, térmica, não? Dessas influências, muito trabalhado nessa, para conhecer muito, trabalhar muito essa parte do universo em si, e depois tudo responde em qualidade final do produto, em aromas, sabores, aquilo que os agricultores há 100 anos atrás já estavam sentindo que estavam se perdendo tudo essas qualidades. E por isso de todo esse movimento. E eu sinto que todo o meu trabalho está em fase sempre de ascendência, porque eu trabalho com produtos não finitos, né? É uma agricultura dinâmica sempre, né, de melhoramento de solo, né? E isso vai engrandecendo o meu resultado final, que é o produto final, ou seja, o vinho ou outros produtos que se elabora aqui. O pessoal está agradecendo, professor André, pelo seu magistral resumo, né? Também uma pessoa perguntando como não contaminar, não se contaminar pelas propriedades vizinhas, né? Mas imagina que há 100 anos tinha essa preocupação, né, do Steiner de fazer essas palestras em razão do que você colocou inicialmente. Imagina o quanto foi utilizado de aditivos químicos nesses 100 anos. Mas que bom que ainda pulsa, né, essa elevação da agricultura biodinâmica. Como diz a professora Andréa, muito já foi feito e muito temos ainda que fazer, né? Eu me dá a impressão que eu estava lembrando esses dias a missão de São Francisco de Assis, a qual é meu ídolo, né? Como agroecologista, e ele chamou os confrades nos últimos momentos da sua vida e disse: vamos começar a trabalhar que nada fizemos até agora. Isso que já tinha trabalhado muito. E o que mais? Eu estava ouvindo a professora que tem assim uma capacidade, um conhecimento profundo, né? E de vivência, e ver que todas as pessoas, como a André, centenas de outras pessoas que estão trabalhando no mundo, o mundo não está ouvindo. Ele continua aumentando o desequilíbrio das coisas. E está aumentando muitos problemas de saúde, está muito claro, né? Mesmo a medicina fala, né? E eles não estão conseguindo encontrar, eles acham que vão encontrar uma solução, mas não encontram a solução. E a solução somente está no equilíbrio com a natureza. Eu sinto também que, na verdade, nós temos as soluções, nós temos todas as soluções, né? E existem várias formas dessa solução. A biodinâmica é uma grande parte desta solução, né? Não é a única, mas é uma grande parte. Então, o diálogo que é fundamental, como eu falei antes, com essas
propostas irmãs da biodinâmica, né? A biodinâmica foi a primeira a ser trazida por uma situação de consciência daquela região, uma necessidade mais do que tudo. E logo depois surgiram as outras propostas de agricultura, vamos dizer assim, com muitas indicações que já vinham sendo feitas pelos agricultores mesmo, né? E agora, essa pergunta, como não ser contaminado? E, na verdade, para mim, assim, fazendo sem uso do agrotóxico. Então, a gente, quanto mais formos, vamos dizer, desse time que não usa veneno, que não usa fertilizante sintético, maiores são as chances da não contaminação. Então, qual é o limite disso? O limite disso com a cerca do vizinho, é claro que existem aí indicações de criarmos barreiras, existem várias indicações agroecológicas, inclusive nas normativas, né, da agricultura orgânica, biodinâmica e etc. Existem várias indicações para ser feito isso, né, esse bloqueio, vamos dizer, mas de fato, se a gente for pensar que quando a gente usa agrotóxico, quando a gente usa o veneno, isso naturalmente está indo para rio abaixo, né, a gente está contaminando todo o nosso sistema aquífero do mundo. Então, existe também um potencial nessa terra que eu vou dizer assim, dessa resiliência e que estamos contando com ela. Na verdade, a gente está usando dela, a nossa geração, que estamos todos aqui, né, adultos, nós estamos usando isso e precisamos, de certa forma, olhar para isso com muita responsabilidade para que a gente possa garantir que lá na frente essa regeneração esteja de fato acontecendo, né, para as futuras e na verdade para a geração que já está aqui, né, logo depois de nós. Então é muito interessante a gente pensar que posso imaginar que muitos dos que estão assistindo a essa live nascemos no século XX. E se a gente for pensar que situação de natureza vivíamos ou nos encontramos quando nascemos, né? Cada um aí em algum momento do século passado. Agora, eu já tive meus filhos que nasceram no século XXI. E conheço muitos também, crianças que estão nascendo, crescendo nesse século XXI. Como está a natureza? Como está a vitalidade da Terra, planeta Terra, nesse nosso século XXI, né? Em comparação ao momento em que nós nascemos. Então, eu sinto que estamos com menos vitalidade, com menor vitalidade, se a gente for pensar holisticamente no planeta, né? Então, o que a gente mais precisa não é consumir a vitalidade, a gente precisa justamente repor, dar uma força para essa vitalidade. Quando a gente usa todo esse aparato promovido no século passado, a partir do que eu falei antes, dessa indústria química que nasceu na guerra, né, que é responsável pelos fertilizantes sintéticos e depois, na Segunda Guerra, pelos venenos, né, pesticidas e todos os biocidas, todo esse produto da guerra, ele saliniza, ele tira a vitalidade, ele consome essa vitalidade, esse ser vivo que é a Terra. Então, nós que conseguimos enxergar isso, a gente precisa cuidar e realmente repor essa vitalidade, regenerar. É o princípio de tudo. Bom, e aí a partir disso, a gente pode começar do pequeno. A gente, claro, tem que pensar em grandes extensões, com certeza, mas também temos que pensar em pequenas áreas, né? Inclusive áreas urbanas. Nós temos que pensar também em áreas urbanas, áreas verdes urbanas. E, bom, e nesse sentido a gente pode pensar que hoje
Se eu for olhar, né, para essa pergunta que foi feita, agora sumiu aqui, não sei quem fez, desculpa não ter lido o nome, mas com respeito a essa contaminação, eu posso pensar um pouco nos benefícios que, eu vou dizer agora, a agricultura biodinâmica tem trazido para a humanidade e para o planeta Terra, vão ao encontro disso que foi a proposta inicial e que hoje é mais ainda necessária. Por exemplo, esse trabalho em harmonia com o nosso ambiente, com a nossa natureza, vamos dizer. Então, isso é um grande benefício que a humanidade hoje precisa realmente fazer. É quase inquestionável, né? Outro benefício que eu vejo como muito importante é realmente promover essa biodiversidade, essa interação, como eu falei naquela 7ª palestra do curso agrícola, essa interação íntima entre os reinos, dos reinos da natureza, dos elementos que compõem a vida, né? E o ser humano é parte disso, o ser humano é alguém que, vamos dizer, é o maestro que compõe essa história, que compõe essa sinfonia. A autossustentabilidade e esse princípio da regeneração. Acho que isso é tão latente que, na verdade, é inquestionável também hoje esse princípio de praticar uma agricultura que preza e que prepara essa regeneração diária, né, vamos dizer agora do solo, mas de todos os componentes, mais uma vez, né. Então, trabalhar com solos vivos e férteis, a proteção, a cobertura, obter plantas saudáveis também. Então, a gente olhar para uma planta, vocês sabem que se a gente coloca uma planta, se a gente faz um cultivo numa terra, vamos dizer, não fértil, numa terra que está degradada, numa terra que tem erosão, numa terra que é só mineral, que é só um corpo físico sem vida, a gente acaba trazendo para essa planta que é a mensagem de que ela tem que consumir a sua própria vitalidade. Então, a planta que cresce numa terra assim, árida, seca, desnutrida, sem vida, a planta acaba se consumindo para manter-se, porque o único lugar que ela está é um corpo físico da terra, que não proporciona para ela vida, proporciona para ela, talvez, a reposição mineral, como a gente estuda no curso das ciências agrárias. A gente precisa fazer a reposição mineral. Só que, quando a gente usa uma fonte sintética, essa reposição mineral acaba trazendo a não vida para essa planta. Então, a planta consome a sua própria vitalidade, né? Então, se a gente quer consumir plantas saudáveis, isso significa plantas que têm vitalidade, que é o princípio essencial da planta. A planta, o reino vegetal, é totalmente diferente do reino mineral. Então, o reino vegetal, ele já traz em si vitalidade. E o reino mineral, a gente precisa favorecer essa vitalidade, provocar essa vitalidade no reino mineral, né? E a combinação disso é que gera, que proporciona alimentos à base do vegetal, né? Plantas saudáveis. Bom, e outra questão dos benefícios da biodinâmica que eu vejo, sem dúvida, assim, de extrema urgência hoje, são os bons tratos, o bem-estar animal, né? A gente fala bastante disso na agricultura biodinâmica, da presença necessária do animal na paisagem, de diferentes formas do animal, não só uma espécie ou outra espécie, mas dessa composição. O animal é um ser da terra, então ele precisa estar inserido na paisagem. Agora, como ele estará inserido? Sempre a partir dos bons tratos, né? Nunca na geração de poucos tratos ou de maus tratos ou de ignorar a presença do animal.
né? Isso também não é benéfico para o ser do animal, essa entidade, eu vou dizer, essa entidade especialmente do animal, que ele traz uma qualidade para a paisagem muito diferente do que o vegetal, né? O animal, ele traz uma qualidade bastante complexa, vamos dizer, para uma paisagem. É Sim. verdade. E nós sentimos aqui na propriedade o retorno, né, Edgar, Muito. dos animais silvestres, passarinhos, beija-flores, Sim. uma infinidade desses animais que não se via e que Sim. agora a gente vê. Passaram o dia todo comigo. Eu estava trabalhando, aí a única que atrapalhava era o nosso cachorrinho, que faz parte de todo o meu trabalho aí, atacando eles, tentando disputar espaço. Mas eles não saíram de perto, não. E eles são uma quantidade muito grande, sabe? E Uhum. principalmente nós que lidamos, te ouvindo, eu tenho uma pergunta depois, professora Sim. Andréia, que uma pessoa Sim. fez, mas só complementando, nós que lidamos com a uva, em qualquer lugar que você vá aqui, pergunte se é possível a vitivinicultura biodinâmica. Todos dirão que não, né? E Edgar foi persistente, a persistência dele, Sim. que desde a época da graduação dizia, não, eu não vou praticar esse tipo de vitivinicultura convencional, não é para mim. E ele foi buscar conhecimento e busca diariamente. Então, nós que lidamos com a uva, isso tudo que você fala confirma que a agricultura biodinâmica, a vitivinicultura biodinâmica, precisa ser, primeiro, um projeto de vida. Sim. Porque, às vezes, o pessoal diz, sim, mas o que é esse negócio de vinho biodinâmico? O que é isso? Uhum. O vinho biodinâmico é primeiro cultivado sem agrotóxicos e depois o Edgar, como enólogo, não admite a colocação de sulfitos, trasfega, chaptalização, são totalmente sobre borras, de fermentação Uhum. espontânea com leveduras selvagens e sem produto enológico. Isso é a uva Com muita na, energia na também, sua né? essência. E com Sim. muita Pode energia, complementar, porque Edgar? isso, porque a gente não tem somente um vinho, nós temos Uhum. algo muito mais além desta garrafa de vinho. E o Sim. cliente, ao degustar isto, ele automática, ele sente isto, ele sente isto, Sim. percebe isso. Não estou só falando também do vinho, estou falando de uma cenoura, de Isso. uma fruta, Uhum. porque é outra forma de energia. Enquanto que os químicos individualizam, os biodinâmicos integram. Isso. Essa é a verdade. Uhum. É, Sim. e, Pode e, fazer e uma, pergunta. uma pessoa perguntou, um participante perguntou, professora, o que Rudolf Steiner diria se visse a agricultura atual? Ai, meu Deus. Tem mais a Agora, pergunta ou é essa? Não, a outra pergunta é o Julião está falando que no trabalho, na tese de doutorado dele, ele vai ser com leveduras nativas aqui no oeste do Paraná. Mas é Uhum. isso, Julião, é isso que a Vinum Terra faz, né? Leveduras selvagens, locais. Nós não temos leveduras selecionadas, importadas, né? Para justamente, como diz o Edgar, preservar, pode, Edgar? preservar a autenticidade do organismo agrícola, né? A expressão Uhum. máxima do território Produtor. Uhum. produtor. Então, professora, o que será que Rudolf Steiner diria? E agora, Eu acho que professor? é essa pergunta aqui, né? Se é otimismo ou desesperança, algo assim, é essa, né?
É difícil, né, se colocar no lugar de Rudolf Steiner, mas, assim, o que eu posso imaginar é que ele foi, na verdade, ele foi um precursor de muitas ideias que foram sendo desenvolvidas e continuam sendo desenvolvidas no mundo de hoje, né, nos nossos tempos. Então, ele foi esse iniciador de práticas ou de colocar de forma coerente, disponível para os agricultores, né, essa possibilidade de renovação da agricultura, como eu falei no início. E depois dele surgiram as outras agriculturas irmãs. Então, eu posso imaginar que hoje, se Rudolf Steiner, 100 anos depois, pudesse olhar para isso, ele veria, acho que com muita esperança, porque além da biodinâmica, nós temos outras agriculturas, né, e que, na verdade, a gente pode sim dialogar e trabalhar juntos. Eu acho que são agriculturas totalmente pertinentes ao mesmo caminho. É claro que diferenciam-se, né, um pouco uma da outra, mas elas estão à disposição, um conhecimento disponível para a humanidade nesse caminho da regeneração, da construção de relações humanas saudáveis, em busca também dessa responsabilidade social, desse desenvolvimento de uma economia também que ainda está em movimento de, né, surgir, a gente pode dizer, de uma economia um pouco mais resiliente, um pouco mais fraterna em sentido, né, dessa comercialização, inclusive, dos alimentos agrícolas. Então, além de toda a prática que a gente pode dizer de campo, né, do solo, com relação aos reinos, né, ao solo, ao vegetal, ao animal, a gente também tem que olhar para esse lado do ser humano. Então, eu vejo que de forma vamos dizer, a concentrar a informação, a agricultura biodinâmica, ela acaba tocando toda essa esfera da humanidade, né? Os reinos, vou dizer assim, os 4 reinos, né? O reino vegetal, o reino mineral, o reino animal e o próprio ser humano. E além disso, esse vislumbre que a gente pode considerar na biodinâmica dos ritmos naturais cósmicos. Então a gente acaba nessa interação do que é ritmo da natureza, ritmo terrestre e o ritmo celeste cósmico, como a gente mencionou um pouco lá no início, né? E aí, sem dúvida, né, eu acho que aí especificamente a gente tem o cultivo de arroz aí no Rio Grande do Sul, ou da vitivinicultura também aí no Sul, e outras regiões também, frutíferas, né, a fruticultura tropical no nosso Brasil, lá para o norte, nordeste, os grãos que podem ser desenvolvidos e já são desenvolvidos também, plantas medicinais, a criação de animais. Então a gente tem assim uma interação, uma diversidade, uma biodiversidade em que em cada uma desses cultivos, vamos dizer, ou dessa criação, a gente pode aprimorar, a gente pode aprofundar, a gente pode desenvolver sempre mais, né? Então aí eu acho que entra, como você mencionou, Edgar, essa excelência, por exemplo, você como agricultor, ou vocês como agricultores, né, essa excelência, por exemplo, na produção de vinhos sem sulfito, né? Então, essa é a sua proposta, né? Então, não é só a prática do campo, vocês querem algo mais, vocês querem algo que chega no processo depois, também de finalização dos aromas, dos sabores, desse terroir, no caso do vinho. Então, é algo que, na verdade, não tem fim, né? É uma coisa que a gente vai desenvolvendo continuamente como agricultores. Então, acho que esse tipo de trabalho é super atual e atende, né, às necessidades do mundo contemporâneo, vamos dizer assim. Bom, eu comecei respondendo uma coisa que foi perguntada por um participante e terminei em outra. Edgar, eu queria que você falasse rapidamente
Por que essa tua decisão de não colocar sulfitos nos vinhos, mesmo que a legislação permita um pouco? Ok, uma pergunta é muito importante. A professora já falou que é da busca da integridade total. Porque acredito eu que quando você coloca um químico sobre algo, rompe algo, né? Não que eu esteja contra o químico. Se ele for necessário ser utilizado, ele tem, não tem nenhum mal, às vezes, de utilizar. Mas, no meu ver, quando você coloca o sulfito, você rompe o DNA deste fruto que eu zelei Tanto para produzir. tanto para chegar até na garrafa. Então, ele é um químico muito forte, também muito importante. Ele tranquiliza muito o enólogo na produção de vinho. Sim, eu entendo, né? Mas eu a mim não consigo, não me consegue colocar os sulfitos por romper algo precioso que é aquilo que eu zelei, que é a uva, durante todo o ano de muito trabalho. E eu queria mostrar aqui para vocês que eu acho que é importante também para fechar essa fala da professora Andréia anterior. Quase 1 hora, né? Não, mas ainda temos umas perguntinhas. Que Ai, nós participamos, estivemos, né, professora Andréia, participando da Bio Brasil 2024, e para nós, que foi a primeira feira, que é a maior feira da América Latina de produtos orgânicos e biodinâmicos certificados, como foi maravilhoso nós do vinho encontrarmos com o café biodinâmico, com o chocolate biodinâmico, com o pessoal da BD, que tem as sementes, os chás biodinâmicos, o arroz Volkmann biodinâmico, que eu, inclusive, cozinhei no Talking Taste, lá na feira, foi maravilhoso. O pessoal do Nordeste, do CSA, as hortas, como isso foi, como a gente que é produtor de vinhos orgânicos e biodinâmicos, como a gente se identifica com esses produtores. E aí eu queria mostrar esse vinho que é o Fortes Anima, né? Que nós lançamos na feira, que é uma homenagem aos 100 anos da agricultura biodinâmica no mundo e 50 anos da agricultura biodinâmica no Brasil. Claro, um vinho orgânico, biodinâmico certificado, pois só pode ter essa certificação quem é certificado. Por isso, retomando, né, que a condição de produzir e elaborar qualquer um dos produtos, não basta você mandar, você tem que viver. Você tem que viver no organismo agrícola intensamente como a gente vive, e integralmente, e todos fazem isso, né, professora Andréia? Você que também tem mais contato com o pessoal, mas eu quero dizer que foi um encontro primoroso na Biofar Brasil, de 12 a 15 de junho, no Anhembi, em São Paulo. Para mim foi também muito feliz, porque a gente pode fazer uma fala, né, professora? Também. Edgar, E a gente ter a energia de vocês, estar com vocês, isso é muito importante. Muito importante. Eu queria só colocar que esse vinho, em homenagem a Rodolfo Stein, dos 100 anos da biodinâmica, foi todos os Fortes Anima que eu vou trabalhar vão estar em madeira brasileira estabilizada. Esse aqui é em Grápia e logo mais vai sair o Castanheiro do Pará. Castanheiro do Pará. Muito bem. E, professora Andréia, queria te perguntar também ao Edgar, como você sente hoje a procura pela agricultura biodinâmica
pelos produtos biodinâmicos, cursos, pelos cursos. Como você sente isso? esse crescimento. Olha, eu, na verdade, acho que mais do que sentir é perceber a necessidade, né? Perfeito. Então, assim, no mundo de hoje é mais do que necessário a gente abrir o coração, abrir os sentidos, né? Os ouvidos, né? Abrir a percepção, o sentimento e a atitude para essa vertente que é a biodinâmica, em diálogo também com outras propostas de agricultura aqui no Brasil. A gente tem bastante forte a agricultura sintrópica, então são formas modernas, vou dizer assim, todas elas, da gente trabalhar com esse potencial do ser humano como agricultor, como cuidador da terra, para zelar por esse bem que nós estamos aqui de passagem, né? Todos nós, sem exceção. Estamos aqui de passagem e o que a gente mais, como nossa maior responsabilidade, é deixar algo, uma pegada positiva para quem já está vindo, né? Porque as transformações são muito rápidas nos dias de Muito, hoje. muito. A gente tem ideia de que a internet é muito rápida, né? Que, nossa, tudo acontece ao mesmo tempo. Mas, na verdade, essa rapidez se dá também nesses fenômenos aqui fora, né? Aqui fora na nossa natureza, vamos dizer, Uhum. né? Então, a nossa situação de mundo hoje, ela pede urgente para essa mudança e esse olhar. E o colapso climático que estamos vivendo em todos os continentes é algo assim incrivelmente que nos chama a atenção, né? E de todos nós. Então, eu acho que essa responsabilidade, todo ser humano que aqui está nessa terra hoje precisa despertar. E claro, cada um está no seu tempo, mas é algo que é uma busca assim, necessária. E eu queria comentar que a gente tá falando de 100 anos da biodinâmica, mas no mundo, mas aqui no Brasil, o primeiro impulso de agricultura biodinâmica, ele nasceu no Rio Grande do Sul. Ah, E ele nasceu no Rio Grande do Sul nos anos 30. olha. Então, assim, para mim é muito tocante pensar que nesse sul do Brasil também a gente tem um berço da agricultura biodinâmica, que foi nos anos 30 com a família, lá atrás, a família Folkman, e depois nos anos 50 com a família Sixel-Mush, que também, depois essas duas famílias, essas duas propriedades se foram, e depois o Folkman resgatou isso, né? É a mesma origem do arroz, Do arroz. que já lá, então, eu vou dizer, há 90 anos, trouxe de alguma forma a biodinâmica para as terras brasileiras. E 50 anos, sim, agora esse ano, da primeira, a gente pode dizer, da propriedade conhecida nacionalmente, né, no Brasil, ou então até na América Latina e no mundo, a primeira propriedade biodinâmica e também de bases agroecológicas, que foi a Estância Demétria, a Fazenda Demétria, aqui nesse bairro onde eu moro, no interior de São Paulo, em Botucatu. Então, justamente, completa-se 50 anos desse impulso dos anos 70 que desencadeou toda uma comunidade que hoje tem escolas e tem várias iniciativas também, Inclusive a além... escola Waldorf, né? Então, escola também com 400 alunos, enfim. E aí outras escolas também, escola que praticam a pedagogia do fazer, integrando bastante a pedagogia com a agricultura e a formação da paisagem também aqui. Então, são vários, vamos dizer assim, vários pontos luminescentes nas paisagens brasileiras.
Então é muito bonito a gente ver, né, como que um impulso, uma força de ação do ser humano pode realmente transformar as paisagens. Então é muito importante começar e procurar aos poucos também incluir pessoas, né? Incluir para realmente formar algo que eu vou dizer assim, uma renovação cultural em determinadas regiões aonde esse impulso brota. Então, que uma propriedade rural ela possa realmente se desenvolver durante a vida do agricultor, mas mais do que isso, que quando o agricultor talvez não esteja mais ali, mas a propriedade rural pode seguir com esse impulso da renovação da agricultura. Então, criar comunidades também que possam estar juntos desse impulso cultural é de extrema importância nos dias de hoje. Queria ainda deixar essa fala, sabe? Porque me move bastante quando a gente percebe a presença de pessoas que estão, de certa forma, ligadas e vinculadas a uma realidade que desenvolve, né, esses princípios que a gente está conversando aqui durante essa última hora e que, com certeza, muitos carregam no mundo. E, enfim, isso é tão fundamental hoje. Perfeito, e eu acho que também, professora Andréia, vendo a Biofar Brasil, eu Uhum, acho que nós todos temos uma missão, que é uhum, falar e falar e falar cada vez mais dos benefícios da agricultura biodinâmica, né? Para o território, para os alimentos, para as pessoas. Eu acho que nós temos essa missão, além de praticar, uhum. mas também estarmos unidos, né? Nessa causa, que é uma causa primordial. Parece que vão achar o remédio para tanto veneno, mas não vão, né? Você, como engenheira agrônoma, sabe o que acontece no solo. Não vão achar. Não tem Uhum. como um passe de mágica. E se observa que cada vez mais os agroquímicos são utilizados, né? E Sim. cada vez mais vão terminando com o solo, com a fauna, com as florestas, né? Nós Marilene, só tivemos. queria colocar uma coisa muito importante, que nós, tanto nós aqui da Vida em Terra, como a Andréa, como muitos outros, todos os que estão hoje participando desta live aqui, a gente tivesse uma união muito forte e, na medida do possível, que algo falar no seu eu, também convidar alguém que pratica qualquer uma dessas vertentes que já foram colocadas, né, ramificações além da biodinâmica, fazer lives e continuarmos unidos e sermos mais fortes, divulgando, trabalhando nas comunidades essa conversa. Eu sei que para nós aqui também, após um dia muito árduo de trabalho, muito Uhum. frio, muita chuva, né? Mas estamos aqui engrandecidos por essa oportunidade que estamos também dando e recebendo a bondade da professora reservar um espaço tão precioso, da família também e dela em particular, para também compartilhar o conhecimento e levar essa mensagem. Hoje, se eu olhasse para estar nesse momento, ele estaria aplaudindo você, professor, nesse momento, por tudo que você falou e levou através desse meio de comunicação. Muito obrigado. E outra, eu acho que uma outra missão que nós temos é incentivar o consumo dos produtos orgânicos e biodinâmicos. Eles, como diz o Edgar, eles não são mais caros, são muito mais baratos do que a farmácia.
Então, toda vez que você incentiva o consumo de um produto orgânico biodinâmico, você auxilia a aumentar a vitalidade do solo, as comunidades produtoras, a sua saúde, a saúde das pessoas que te rodeiam. Então, também, muito importante é incentivar o consumo de produtos orgânicos e biodinâmicos. E também, professor André, eu queria, você como consultora internacional, como que as pessoas fazem para entrar em contato com você, né, para consultorias de agricultura biodinâmica? Você está em Botucatu, São Paulo, interior de São Paulo. Como que as pessoas podem chegar até você? Podem chegar até mim por exemplo, pelo Instagram, que acho que agora, para quem está assistindo, é a forma mais fácil. E a partir daí a gente pode manter uma comunicação mais pessoal. Então, tenho esse Instagram e tenho outro Instagram do qual eu também produzo junto com um colega agricultor. A gente produz os preparados biodinâmicos e a gente também faz oficinas, divulgando e ensinando, capacitando sobre esse tema. Então, quem tiver interesse também a gente pode trabalhar né, com essa frente também. E eu queria também indicar que quem quiser apreciar o vinho da Vinum Terra também pode procurá-los pelo Instagram. Eu já passei o contato particular para alguém que me pediu, mas alguém de Minas, uma amiga. Bom, enfim. E, na verdade, eu quero agradecer, Edgar, a todos os agricultores que estão praticando e iniciando, ou já há algum tempo, ou há muito tempo, estão nessa lida com a terra dessa forma do qual a gente falou hoje, né? A gente tratou hoje e do qual, na verdade, essa agricultura que eu procuro sempre incentivar e dar o suporte, né? A minha ideia, a minha intenção é sempre dar o suporte para o agricultor em qualquer região, que ele possa realmente desenvolver essa forma de lidar com a terra, de produzir alimentos e de criar animais. Então, em todos os sentidos. E eu queria ainda falar rapidamente, não sei se a gente vai finalizar agora ou não, mas eu gostaria só de trazer um pensamento que é de um poeta chamado Christian Morgenstern, e ele fala: belo é tudo aquilo que o ser humano faz com amor. Então, que possamos também, nas nossas ações e atitudes, trazer essa... É mais do que um sentimento, é uma atitude amorosa para com a terra. E vendo um pouco outras situações, Goethe também trouxe essa imagem de que a gente cuida com amor aquilo que a gente conhece. Então é muito importante que a gente comece a conhecer e a se relacionar com a terra. E assim a gente consegue chegar nessa esfera realmente de uma atitude amorosa. Então, um pouco nesse sentido, eu vejo que a biodinâmica abarca esse ser da terra, com atitude amorosa. Perfeito. Muito obrigado. Professora Andréia, que prazer, né? Obrigada pelo seu testemunho, Edgar também. Eu que acompanho toda a trajetória do Edgar em busca de conhecimento, de como fazer, mas principalmente como preservar, né, o território produtor. E que bom que a gente pode estar aqui falando sobre isso e sendo luz, quem sabe,
para novos agricultores biodinâmicos. Com Então, certeza. nós queremos Isso, agradecer, Andréia, muito, muito obrigada. Edgar Obrigada a também. vocês. Obrigada a vocês pelo convite, por estarmos aí. E E boa obrigada a degustação. todos que estão. Peraí que eu Sim, quero mostrar outra coisa. E boa degustação para você. Uma hora dessa você me manda foto, isso. né? Quando você Claro, degustar, tá? claro. Ok. Obrigada, queridos. Obrigado por participarem todos também. Eu queria só comentar contigo, você falou dos animais, né, de Aham, tudo que compõe o organismo agrícola, e lindo. foi nisso que eu pensei quando eu fiz esse rótulo de Eau-de-vie, né, que aqui no Uhum, meio está a uva, as uvas, e ao redor, né, o uhum. cosmos, as pessoas, as flores, as Muito bom. abelhas, o Lindo. sol, as chuvas, as árvores, né? E eu acho que é isso, que tudo o que compõe, né, o nosso organismo. Muito lindo. É, Parabéns. Parabéns nós, pelo trabalho. Obrigada. todos os rótulos a Marilegue faz. Aqui na Vinoterra nós trabalhamos em família, então ela como arquiteta, né, Muito dá um apoio muito bom. grande. E a menina é metida, professora. É metida. Ela fez um curso para me ajudar de homeopatia, mais de 300 horas. Então, eu estou Sim, dedicando a homeopatia nos vinhedos. E agora muito está bom. fazendo mais outro. Energização aí, tá Muito metida. bom. Muito Eu acho bom. que Acho que a gente tem que lidar com as energias sutis, né? Com todas Uhum. as energias que nos rodeiam, Sim, né? E utilizá-las de modo positivo, né? Para nós, e favorável. para as Uhum. plantas, né? E para os É. cultivos. muito Muito obrigado, hein, bom. professora. Obrigada, Obrigada a Andréia. todos. Obrigada. Obrigada a Obrigada a vocês. todos que nos acompanharam aqui. Uma, Foi um prazer imenso vê-los aqui. uma boa noite de Uma descanso. boa noite. Boa Obrigada. noite. Boa noite a todos. Tchau. Beijo. Tchau. Coraçõezinhos. Tchau. 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 Só um pouquinho. Isso. Tá, vamos desligar aqui. Não sei por que que ele não desliga.